Olá, sejam bem-vindos à aula de Introdução a Libras. O meu nome é Mirelle. Este aqui é o meu sinal na comunidade surda e vamos para o conteúdo da aula de hoje. Hoje nós vamos estudar sobre morfologia da Libras, uma introdução sobre isso, categorias gramaticais também, uma introdução. E na parte do vocabulário nós vamos aprender sinais de cores, frutas e família. Tá? Vamos lá, vamos começar. Aqui na parte da morfologia. Como é que se dá o processo de formação de sinais em Libras? O que acontece é que nem tudo que existe no português vai ter uma tradução perfeita na Libras. E nem tudo que tem na Libras vai ter uma tradução perfeita no português. Porque são duas línguas diferentes, com estruturas diferentes. E aí o que acontece? Na Libras, existem sinais que não tem, o sinal de tal coisa é dessa forma. Não, esse sinal vai ser a junção de dois ou mais sinais. É o caso, por exemplo, do sinal de escola. O sinal de escola, ele é a junção do sinal de casa com o sinal de estudar. E aí forma escola. O sinal de casa é assim, casa. E aí tem o sinal de estudar, estudar. Os dois juntos formam escola. Só que o que acontece é que, assim como toda língua, ela vai mudando, vai evoluindo, existem as variações históricas que vão simplificando e tudo mais. E aí, hoje em dia, a gente acaba usando o sinal de escola simplificado, dessa forma simplificada. Toca só uma vez e aqui toca só uma vez. Escola. Então, este é o sinal de escola, hoje em dia, né? Que é a junção do sinal de casa e o sinal de estudar. É um sinal composto por dois sinais. E aqui, o processo de derivação dos sinais. Como é que acontece? Existe aqui o sinal de brincar, o sinal de brinquedo. Os dois são feitos dessa forma. Essa configuração de mão aqui, ó, em Y, as duas mãos. E aí você faz esse sinal aqui, ó, girando aqui, ó. Esse aqui é o sinal de brincar e é o sinal de brinquedo. Ou seja, o sinal de verbo e o sinal de substantivo. E aí a diferença você vai perceber no contexto. Se esse sinal aqui, ele está tendo uma função de verbo ou se ele está tendo uma função de substantivo, ok? E aí existe aqui também o caso, por exemplo, do sinal de sentar e o sinal de cadeira. Esse sinal aqui. Essa configuração de mão aqui, ó. Aí faz essa aqui, esses dois dedinhos, assim. Quando é um substantivo, a gente repete o movimento. Cadeira, cadeira. Quando é o verbo, né, o verbo sentar, a gente faz uma vez. Sentar. Então, sempre seria dessa forma. Substantivo, você repete o movimento, digamos assim, e o verbo você faz só uma vez, você encurta o movimento. Só que no dia a dia a gente acaba não fazendo, meu Deus do céu, tem que lembrar que se isso é o substantivo, aí eu tenho que fazer assim, não, é verbo, é só uma vez. Não tem problema, no dia a dia a gente acaba usando aquela nossa estratégia de perceber, de captar o contexto e aí a gente sabe se está falando sobre sentar ou se é cadeira. Tá ok? Aqui, categorias gramaticais. Flexão do gênero. Como é que é essa questão do gênero na Libras, né? A flexão nominal. No português, nós temos
essa diferença, né, muda-se o nome, né? Homem, mulher e menino, menina, e aí fica diferente. Na Libras, ela não tem gênero. Não existe um sinal de... esse aqui é o sinal de, sei lá, de primo, esse aqui é de prima. Não tem gênero. Como é que a gente vai saber que tá se referindo, né? A gente vai fazer o seguinte. Na Libras, a gente usa uma configuração de mão para representar um ou outro. Por exemplo, o sinal de avô, esse sinal aqui, ele é o sinal de, fazendo sozinho, só assim, de velho, tá? Mas também pode ser o sinal de avô ou avó. E aí, como é que eu vou saber que eu estou falando, por exemplo, do meu avô ou da minha avó? Eu vou fazer uma marcação com uma configuração de mão, que é, por exemplo, este aqui é o sinal de homem. Homem. E este aqui, ó, com essa configuração de mão, tá aqui um pouco do cabelo, passando aqui assim, ó, é o sinal de mulher. E aí a gente vai fazer isso. Antes do sinal, a gente vai identificar se é masculino ou feminino. Então, homem, velho, digamos assim, esses dois sinais formam o sinal de avô. E aqui, avó. Certo? Então, na Libras não tem essa especificação, essa coisa de gênero. Então, você vai sempre ter que identificar antes, mulher ou homem. Flexão do número. No português, eu sempre falo assim em comparação com o português porque é a nossa primeira língua, no caso, nós ouvintes. Nossa primeira língua é o português, nossa segunda língua é a Libras, deveria ser. E para os surdos, a primeira língua, a língua materna, é a Libras e no caso, a segunda língua seria o português. Eles morando aqui no Brasil, é claro. Flexão do número. Sim, no português a gente coloca um S, a gente acrescenta umas letrinhas que vão significar o plural, né? Na Libras não tem como fazer isso porque é uma coisa visual e gestual. Então, o que acontece? O sinal de árvore, por exemplo, é assim. Assim, ó. Assim. Não é esse sinal, tô mostrando como é que fica aqui embaixo. Árvore. Árvore. Se eu quero dizer que é mais de uma árvore, como é que eu vou fazer? Eu vou demarcar. Eu vou marcar esse sinal fazendo ele várias vezes. E aqui está escrito árvore e ali embaixo tem árvore mais, porque ali é a transcrição para o português. Fica dessa forma aí. E aí a gente vai fazer árvores, que a gente sabe que está se referindo a tem mais de uma árvore, pode ser uma floresta e tudo mais. Por exemplo, casa. Uma casa, se for várias casas, um conjunto de casas, a gente vai repetir esse sinal. Só uma introdução mesmo. E hora de sinalizar. Família, sinais de família. Primeiro sinal, e aí eu quero que vocês façam comigo, tá bom? Para ir ativando a memória corporal de vocês, para ir sinalizando, porque é muita coisa para fixar na cabeça, né? Então precisa ir sempre praticando. Se ficar só assistindo parado, sem fazer, provavelmente daqui a pouco você não vai lembrar de mais nada. Então, vamos acompanhando aqui comigo, tá bom? Sinal de família. Você vai fazer a configuração de mão em F,
polegar aqui para fora, as duas mãos, tá? As duas mãos em F, e aí você vai fazer assim, ó. Família. Ó, pode ser assim. Desde que você faça esse aqui, ó, esse círculo aqui, ó. E finalize dessa forma, tem que terminar aqui. Família. E aí nós temos sinal de homem, homem, mulher, mulher. Sinal de... Ah, na Libras também tem os sinais da questão do... Não, deixa pra lá. Sinal de mamãe, mãe, né? Você vai fazer mulher, bênção, ó. Mãe. Pai, papai. Homem, bênção. Sinal de filho ou filha. Você vai fazer aqui, ó, esta configuração de mão, ó. Aqui, não vai dar pra ver muito bem, mas você puxa assim. Não sei se mudou muita coisa, né? Filho, fazer aqui um pouco mais em cima. Você, ó. Só que faz isso aqui. Filho. E aí você identifica se é menina ou menino. Antes do sinal. Irmão ou irmã. Tem esse sinal aqui, ó. Também tem esse sinal aqui. E aí você identifica antes do sinal. Sinal de gêmeo. Gêmeo. Configuração de mão em G. As duas mãos. E aí você vai fazer aqui embaixo, tá? Que não vai dar pra mostrar. Mas é aqui embaixo, aqui, como se fosse na barriga descendo, assim. E aí você faz assim. Só que isso aqui, nessa parte aqui embaixo, tá bom? Assim, descendo. Assim. Só que aí você faz mais embaixo aqui. Sinal de sobrinho ou sobrinha, você vai fazer aqui. Os 3 dedinhos aqui, ó. Se fosse a franja do moleque. Nem tá dando pra ver. Tu coloca assim na testa, tá? Porque não dá pra ver muito bem. Tio ou tia, você vai fazer configuração de mão em C. E aí vai colocar, eu tenho que afastar aqui. Vai colocar aqui na testa. Aqui, ó. Só coloca aqui. Tio, tia, primo. Você vai, existem 2 sinais, na verdade pode até existir mais. Mas eu conheço 2 variações, que são essas aqui. Você vai fazer essa configuração de mão assim, ó, em 1. E aí você vai, não vai dar pra ver também, aqui embaixo também na barriga, você vai fazer aqui, esse sinal, você vai fazer assim. Isso ficou meio estranho. Mas é aqui embaixo na barriga, você vai fazer esse movimento aqui. Você vai tocar aqui essa parte aqui na barriga. Ou, o que eu mais uso, que as pessoas mais usam, é configuração de mão em D. E aí você faz da mesma forma. Você vai tocar essa partezinha aqui, essas partezinhas aqui, na barriga e vai fazer um movimento assim. Tocando uma mão por vez. Que aí você faz aqui assim, só que aqui na barriga, tá? No cantinho assim da barriga. Não vai dar pra mostrar. Mas vocês vejam o desenho aí e eu já expliquei aqui bem certinho, né? Creio que deu pra entender.
Aqui o sinal de avô, né? E aí você vai fazer avô. E avó você faz avó. E é a mesma coisa, tá, gente? Por exemplo, avô. Ah, então vovô, como é? É a mesma coisa. Não muda. Neto, você vai fazer configuração de mão em M, ó. Esse assim. E aí tu vai colocar aqui, neto, no queixo. Neto. Noivo. Tem esse sinal aqui, ó. Tu bota assim na aliança, ó. Toca aqui na aliança. Noivo, assim. E também tem esse outro sinal, que você vai pegar o sinal, o dedo onde coloca-se a aliança, né? No caso, esses dois dedos aqui, ó. Este dedo e este dedo. E aí você faz esse sinal aqui. Ou assim. Mas esse aqui é mais fácil, né? Mais prático. Noivo, noivo. Casado, sinal de casado ou casar. Também pode fazer assim, ó. Casado. O sinal de solteiro, você vai fazer, ou solteiro, né? Você vai fazer a configuração de mão em S, aqui, ó, com o polegar aqui por cima dos dedinhos, com a mão fechada, aqui um punho, como se fosse socar alguém, não façam isso. Aí você vai fazer esse movimento aqui, circular. Solteiro. O sinal de divorciado, você é um sinal composto, né? Você vai fazer dois sinais, que é o sinal de casado, e aí você faz o sinal assim. Casou, separou, tá? Separado. Separou. Sinal de amigo, que também faz parte aqui da família. Amigo, você vai fazer esta configuração de mão aqui, a mão espalmada, e aí você vai colocar ela assim, ó, do lado esquerdo do peito, aqui, vai tocar assim. Amigo, amigo. O sinal de genro, você vai fazer configuração de mão em G, aqui ó, com o polegar junto aqui, configuração de mão em G. Configuração de mão que eu falo é o jeito que a tua mão fica. Genro. Você faz um movimento aqui. Vou tentar fazer devagar porque tá embaçando, né? Nora. Vai fazer configuração de mão em M. Aqui também. Nora. Sinal de namorado ou namorada, você vai sempre identificar. E você vai fazer aqui, ó. Baixa aqui esse dedo do meio. Baixa aqui esse dedo do meio. E aí você faz aqui esse movimento. Namorado ou namorar, que é aquela situação onde você vai pegar no contexto se você está falando de namorado ou namorar, alguma coisa assim. Sinal de cunhado, você vai fazer aqui configuração de mão em C, aqui, cunhado ou cunhada, e aí você sempre vai identificar. O sinal de sogro, você vai fazer sogro ou sogra, você vai fazer a configuração de mão em S. Sogro ou sogra.
Não acaba nunca, gente. Sinal de esposa, você vai fazer o sinal de mulher. Casado. Marido. Pronto. Vamos dar aqui.